professor Charles Nagel e hoje nós ainda continuamos estudando os fatores climáticos. E nos fatores climáticos nós já estudamos a temperatura, a questão do albedo, né, que reflete a superfície, que reflete os raios do sol. E aí nós passamos agora para fatores climáticos, umidade. Exatamente, a umidade. A umidade relativa do ar, a umidade absoluta, são duas umidades diferentes. A umidade nos causa, né, certas situações relativas à área da economia, por exemplo, que geralmente as plantações, né, precisam dessa umidade porque geram as chuvas, e as chuvas ajudam as colheitas. Ou muitas vezes, muita umidade, muita chuva demais, prejudica as colheitas também. Outra situação em que a umidade pode prejudicar é na questão das grandes cidades, quando ocorrem grandes temporais, grandes tempestades. Isso também acaba influenciando no dia a dia das pessoas. Então, assim como a temperatura, a umidade também influencia no dia a dia, na vida das pessoas, certo? Então, a umidade, ela depende muito da quantidade do vapor de água que ela produz, relacionando, então, essa questão que eu já falei para vocês da economia. Outra situação é na região central do Brasil. Nós temos ali questões diferenciadas de umidade relativa do ar. Por quê? Porque a umidade é mais baixa. Nós sabemos que o ser humano precisa de uma umidade acima de 35, 40% para ser um ar respirável e bom. E naquela região central do Brasil ali, Brasília, Goiás, Goiânia ali, essa pressão, ou melhor, essa umidade do ar, ela é muito baixa. E quando ela fica muito baixa, abaixo de 30%, não há aula nas escolas, as pessoas começam a se sentir mal, o nariz pode ter sangramento, tá? Tudo isso decorrido ao ar seco que elas respiram, porque falta umidade no ar, e as pessoas respiram um ar seco que seca a garganta e acaba ressecando as vias aéreas também, tá? Relacionado à umidade. O outro fator climático que nós temos aqui é a pressão atmosférica. Eu disse a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, que aqui está representada por uma cadeia de montanhas, né, nós podemos relacioná-la da seguinte forma. Quanto mais alto o local, maior é a pressão atmosférica, que é a força que se exerce sobre os relevos, sobre as altitudes, sobre as superfícies. Então, a pressão atmosférica, ela tem essa relação. Quanto maior o local onde tu estás, maior é a pressão atmosférica, certo? Então, muitas vezes, a pressão atmosférica, ela se relaciona também com as latitudes. Por exemplo, a região aqui de baixa latitude, que é essa região aqui próxima ali do Equador, e aqui nós temos o Brasil, né, que é cortado pela linha do Equador ali. Tá? Essa região de baixa latitude, tá? Que é onde passa a linha do Equador, a pressão atmosférica é menor. E a pressão atmosférica fica maior nas regiões de alta latitude. De alta latitude. Onde seria isso? Bom, seriam nos polos, né? Aqui no Polo Sul e no Polo Norte. Tá? Nos polos teriam maior pressão atmosférica porque são regiões de alta latitude. Certo, pessoal? Então, se relaciona a pressão atmosférica à altitude, né? Montanhas ali, morros e tudo mais. Tá? E a pressão atmosférica se relaciona também à latitude, né? Latitude baixa e latitude alta. E também relacionado à questão de ser mais quente ou mais calor um lugar, a pressão atmosférica é maior ou é menor. E o último fator climático que nós temos aqui, dos nossos incríveis fatores climáticos, olha, eu não me canso de falar como geografia é interessante, pessoal. Olha, é muito legal estudar o clima, estudar os relevos, depois nós vamos ver os vulcões, vamos ver a questão da latitude, longitude, como as pessoas se achavam, né, ou se acham, por exemplo, na questão das navegações, na questão também da aviação, né? Então tem tudo uma relação de localização que começa lá com a questão da latitude e da longitude. E também vamos ver os incríveis mapas, cartografia,
Então, geografia é realmente muito apaixonante. Muito apaixonante. Mas, continuando. Por último, nós temos a insolação. Insolação, e o símbolo aqui é esse belíssimo sol que eu desenhei para vocês. Nesse belíssimo sol, nós temos, então, o último fator climático, a insolação. E a insolação, ela incide, né, na Terra, tá, no planeta Terra, conforme a rotação, ou melhor, conforme a translação e o eixo da Terra. Que nós sabemos de um pequeno detalhe para a insolação. Só um momento. O nosso planeta Terra, ele tem o seu eixo inclinado. Podem ver. O eixo é inclinado. Se o eixo é inclinado, portanto, o Sol, quando, né, pega os raios solares, penetram na Terra, eles penetram em alguns lugares mais quentes, mais fortes do que em outros lugares. Certo? Só que a Terra gira em torno do seu próprio eixo e esse Sol acaba incidindo de forma diferente em outras regiões. E tem mais o movimento de translação que a Terra faz em torno do Sol, que também não é um movimento circular uniforme, é um movimento meio elipsado, né? Uma elipse, e esse movimento acaba muitas vezes até ficando mais próxima do Sol ou mais longe do Sol. O fato é que a própria inclinação do eixo da Terra, tá, e o movimento que ela faz, a insolação incide de forma diferente em variadas regiões do globo terrestre. Tá? Isso nós podemos perceber muito com a questão das estações do ano ali e tudo mais. Tá? E a insolação tem este papel. Tá? Ela é influenciada diretamente pela movimentação que a Terra faz. Tá? Principalmente, ou melhor, também a inclinação da Terra. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ela estava muito legal, como sempre.